A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ailton José e você está agora no canal A Bíblia Diz e também nas nossas plataformas digitais. Através deste meio de comunicação, passo a falar com você agora algo muito importante acerca da palavra de Deus que pretendo falar-lhes neste momento acerca de um assunto muito relevante e bem debatido já aí em nossos dias e agora, nesses últimos dias, mais do que nunca. Refiro-me ao tão debatido e discutido tema do divórcio e novo casamento. Mas, em especial, este é um vídeo exclusivo que procura falar diretamente ao pastor Eurival de Moraes Silva, pastor da Assembleia de Deus aqui em Pão de Açúcar, da Quaritinga do Norte, Pernambuco, que é o meu pastor, e aos obreiros da igreja que ele pastoreia, meus irmãos, cooperadores comigo, co-obreiros comigo, na obra, no reino de Deus, nesse trabalho que é muito importante. Bem, gente, nós estamos hoje trazendo o terceiro convite referindo-se diretamente, ou efetuado, melhor dizendo, diretamente ao pastor Eurival e aos obreiros da Assembleia de Deus de Pão de Açúcar, desde diáconos, presbíteros, diáconos e auxiliares, tá? A começar pelo pastor Eurival, que é o evangelista no cargo que ele assume, mas na sua função ele é pastor, tá bem? Então, gente, mas antes eu quero ler a palavra de Deus aqui em Romanos, capítulo 16 e versículos 17 e 18, tá bom? Mas antes, eu quero agradecer a Deus pela vida de 4 pessoas importantes. Primeiro, a minha esposa, ela que é, apesar da sua simples e singela aparência, ela é uma âncora na minha vida que Deus me deu para me abençoar nesse ministério maravilhoso. Muitas vezes a gente se encontra cansado, sem força, e ela dá aquela palavra de ânimo, de apoio, traz uma informação de alguém, traz uma notícia nova e de repente acende aquele fogo, aquela chama de novo levar à frente, por causa da necessidade, esta palavra que é tão relevante para a sustentação da família. Então, a irmã Maria Zuleide, muito obrigado pelo apoio que você me tem dado através do seu companheirismo e do seu ombro amigo que Deus tem usado para me confortar nas horas tão difíceis. Deus te abençoe, minha esposa. É muito bom tê-la comigo, viu? Lhe amo muito. Bem, também quero falar o nome de 3 pessoas que são muito importantes, são 3 homens, companheiros de jornadas, que são para mim filhos da consolação. Refiro-me ao irmão Regivan Cícero da Silva, diácono Regivan Cícero da Silva, e também o irmão auxiliar de trabalho João Victor da Silva, eles que são ali de Vila Socorro, e também a José Moisés da Silva, esses 3 homens de Deus, que são apologistas, teólogos, que no seu jeito simples e nordestino defende a palavra da verdade. Vocês, irmãos, que têm me ajudado nesta batalha, que o Deus do céu vos enriqueça de bênçãos celestiais e espirituais. Muito obrigado. Bem, tendo dito isto, vamos ler a palavra de Deus. Primeiro, Romanos, capítulo 16 e versículo 17 e 18. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. E com suaves palavras lisonjas enganam o coração
dos simples. Amém? Esta reflexão. Quero mandar um abraço aí para a Dalgisa Almeida de Lima, minha mãe. Ela que está aí nos ouvindo. Muito obrigado, minha mãe. Lhe amo muito. Ou está ouvindo agora ou vai ouvir depois, tá? Aos meus irmãos, que Deus abençoe. Bem, gente, vamos direto ao ponto, tá? Bem, antes de fazer este convite que é especial, eu quero me dirigir e dizer, em primeiro lugar, quanto ao pastor Erivaldo de Moraes, que eu não sou inimigo do pastor Erivaldo, tá? Eu acredito, quero acreditar, me esforço muito para acreditar nisso, que até ele mesmo já reconheceu isso, que eu não sou, nunca fui e nem pretendo ser inimigo de homem algum, principalmente do pastor Erivaldo de Moraes, que é o meu pastor, certo? Pastor da igreja, aqui em Pão de Açúcar, tá certo? A minha esposa estava em uma determinada reunião e ouviu quando a senhora, sua esposa, disse que quanto mais os inimigos batem e dizem coisas com a gente, referindo-se a ela e ao pastor, mas Deus tem abençoado. Eu quero dizer ao pastor Ival e para a sua esposa e para suas famílias, seus filhos, nora, tá? E netos, que se Deus tem abençoado o pastor Ival, são e é frutos de minhas orações por ele e pela sua família, porque por isso eu tenho orado para que Deus abençoe. Tá bom? Então, não sou inimigo do pastor Erivaldo, nem pretendo ser. Principalmente ele que em muitas áreas da vida procurou me ajudar, em todo caso, tá bom? Então, irmã, a esposa, não quero falar o nome dela por questão ética, tá bom? Já cometi lá no passado o erro de ter mostrado a imagem dela e do seu neto. Mas olhe, não sou de hipótese alguma inimigo do pastor Erivaldo. Embora que alguém pode dizer o que quiser. As pessoas são livres para falar. Eu estou falando de minha consciência entre eu e Deus, tá bom? Tá bem, meus irmãos? Entre eu e Deus, a minha posição é essa. Eu acho que ele já entendeu que a minha luta não é contra ele. Agora, por ele estar na igreja, ser liderança da igreja, é claro que a igreja que está em falha, em déficit doutrinário, em fracasso doutrinário, que é a igreja que ele representa, como eu estou batendo nessa tecla, nessa falha da Assembleia de Deus, que ela é na prática, mas não na doutrina, entre aspas também, porque a doutrina é o que ensina-se na escola dominical. A declaração de fé é a fachada que é apresentada no auge de quem quiser pesquisar. Ok? No auge dos status da igreja. Né? Então, a igreja, a Assembleia de Deus, passa para a sociedade que ela é uma sã doutrina, guardiã da sã doutrina, uma igreja conservadora, quando, na realidade, por baixo dos panos, os homens têm afrouxado a doutrina, mudado a doutrina e seguido o conceito do mundo. Então, como eu preciso focar nesta tecla e bater nesta tecla, eu preciso fazer uso da pessoa do pastor Erivaldo, por ser o pastor do momento e por ser a pessoa pública. Ele sabe disso. Ele é o representante legal e máximo aqui em Pão de Açúcar, no ministério da igreja. Ok? Então, é por isso que eu tenho que falar, me referindo a ele, aos obreiros, porque são esses homens que representam a instituição, como também representam. Então é por isso que nós temos essa necessidade. Não que eu não goste do meu pastor, não que eu não ore por ele. Não, eu oro por ele, gosto dele, respeito. Inclusive ele me chamou na ceia, me propôs um acordo, uma palavra muito boa. Aí eu achei viável não aceitar. Por respeito, beijei a cabeça dele, tá? Depois, beijei de novo e me retirei, pedi licença e saí, tá? Mas, por quê? Porque eu respeito ele, a pessoa do pastor, o ministro Eurivaldo de Moraes. Agora, a figura do pastor como líder religioso, ele tem me servido muito bem para ser a ponte
dessa nossa discussão, o motivo X dessa nossa discussão. Então, deixando claro este ponto, não sou inimigo do pastor, tá bem? Então, também quero deixar claro que não tenho a menor intenção de me entremeter, né? De estar metendo a colher na vida particular dos membros da igreja e muito menos dos membros da sociedade, como alguém que queira se importar com a vida, a convivência dos casais. Meu irmão, minha irmã, se você pensou alguma vez, por você ser divorciado ou divorciada, se você pensou alguma vez que eu tenho alguma coisa pessoal contra a sua vida, tire isso da sua cabeça, minha irmã, meu irmão. É lerdo engano, é ilusão falsa de sua parte. E me perdoe se você se sentiu ofendido ou ofendida por mim, se você não soube me compreender, perdoe-me, que aí você vai dormir tranquila, porque eu durmo tranquilo. Você vai dormir tranquila, vai dormir tranquilo, porque nós não temos nada contra pessoa alguma. E muito menos pelo fato de elas escolherem se casar, se divorciar, jamais. A nossa discussão não se importa, não tem o interesse de estar bisbilhotando a vida de quem quer que seja, jamais. As pessoas são livres para decidirem se casar, se separar, se casar, se separar, quantas vezes quiserem. E a mim não me interessam os motivos, não me interessam as motivações, as necessidades que tenham levado a vocês ou a você a se casar ou se divorciar. Isso é uma particularidade sua. Agora, o principal motivo da nossa discussão, do nosso debate, da nossa luta, é que e para que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, conservadora dos bons costumes, seja de fato conservadora e priorize, de fato, a sã doutrina, a conservação da sã doutrina e parem de enganar aos seus membros com doutrinas errôneas, com ensinamentos falsos, com doutrinas de Satanás, promovendo o pecado. Eu vou pedir licença para abrir a janela, que ficou quente, tá? Apesar de estar chovendo, né, mas ficou quente aqui. Então, eu precisei abrir a janela, tá? Paletó não é brincadeira. Então, gente, a nossa discussão visa uma causa teológica. E quem está acompanhando sabe que desde 2019, que eu publiquei no grupo do WhatsApp da igreja, do qual eu estava fazendo parte, do grupo na época, não é isso? Convidei os obreiros para que eles viessem a mim e dialogassem comigo, amigavelmente, teologicamente, acerca das interpretações textuais que são, em todo caso, contra o casamento de uma pessoa divorciada. Não é que seja eu contra, mas a Bíblia. Agora, se a Bíblia é contra, eu não posso ser a favor de um casamento desses. Como é assim ser a favor? Olha, isso é trocar em miúdos as palavras. Na realidade, nós dizemos dessa forma para ser compreendido pelos simples, tá? Por quê? Porque quem sou eu para ser contra ou a favor de nada? Eu criei regra alguma? Eu fiz as regras? Não. Eu sou dono das regras? Não. Eu sou detentores das regras? De modo algum. Nós, seres humanos, somos e estamos aqui de passagem nesse planeta, nesta terra. Em breve estaremos na glória. Agora, as regras, quando nós chegamos, elas já estavam. E a minha luta é para que elas sejam cumpridas.
Porque para isso e com isso temos a nossa salvação. E a sua salvação, se você der crédito. Vejamos, 1 Timóteo 4:16, as igrejas Assembleia de Deus tinham na fachada. Quando alguém chegava para pregar ou dar uma saudação no púlpito, ele via escrito na parede: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Aí tinha reticências e 1 Timóteo 4:16. A parte B do versículo diz: persevera nestas coisas, porque fazendo isto, ou algumas traduções diz, fazendo assim, dessa forma, não é isso? Te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então a minha luta nesta discussão teológica é para a minha própria salvação e a salvação dos que nos ouvirem, dos que nos atenderem. Então este é o nosso motivo, tá? Não pretendemos nos importar com quaisquer pessoas que sejam pelo fato de estar divorciada ou casada pela segunda, terceira vez, ou se casou no passado, ou se vai se casar no futuro. Sua vida é sua, você vai prestar conta a Deus e é você quem vive a sua vida e quem decide suas decisões familiares. Agora, a minha discussão, a nossa causa é batalhar pela verdade eclesiástica, teológica, pregada por uma igreja salutar, de fato santa e verdadeira. E não essa igreja que está aí mentindo para os seus membros que depositam nela confiança, que lhes entrega os dízimos, que vai à oração, que se ajoelham para falar com Deus, estando estas pessoas enganadas pelos líderes que tanto desejam, lhes desejam o bem, que tantos lhe depositam confiança. Dito de outra forma, os membros confiam nos pastores, entregam a eles seus dízimos, depositam sua credibilidade, e esses membros tão simples não sabem que esses pastores estão enganando-lhes e conduzindo-lhes ao caminho da perdição por estarem enganando com doutrinas errôneas. Mas as palavras de tais pastores são suaves, brandices, são doces. Então essa discussão procura formar isso. Porque a Assembleia de Deus, antes de 1977, antes, 2 décadas antes, em 1950 mais ou menos, quando no Congresso Nacional nem sequer falava em divórcio, quando as cortes marciais do país, da nação brasileira, nem sequer admitiam o divórcio, não existia o divórcio, a igreja não tinha separação, divórcio, não tinha novo casamento, nem pessoas divorciadas na sua membresia, tomando ceia, nem atendendo, nem pregando, nem cantando, nem fazendo a obra, como se não fosse pecado, como hoje está, como hoje nós temos. Então aqui vai o nosso convite. Quero me dirigir, primeiramente, ao pastor Ivaldo Moraes. Ele, eu cito o nome, porque ele é uma pessoa pública, e os presbíteros da igreja, não citarei os nomes deles por questões éticas, não citarei os nomes dos diáconos, até porque são muitos e não conheço mais, os auxiliares de trabalhos são muitos, não conheço mais, mas o convite é para o pastor Ival e para cada um dos presbíteros em particular e a todos, para cada um dos diáconos em particular e a todos, e para cada um dos auxiliares em particular e a todos, e o convite é também para cada membro em particular e a todos, para
conversarmos teologicamente, dentro das Escrituras Sagradas, esta questão que é relevante, que é fundamental e que é de causa soteriológica, que compromete a salvação. O convite é para que os irmãos, principalmente os obreiros, se pronunciem, tomem uma posição e venham convencer-me ou parem de apoiar o casamento de pessoas divorciadas na igreja. Porque nós sabemos, temos convicções cabais, sobejas, de que a pessoa que casou e divorciou-se, ela está em sofrimento, é óbvio. Dependendo do tipo de convivência que ela tinha, sim. Se o marido abandonou-la, se a mulher abandonou-lo, essa pessoa divorciada que está só, ela está sofrendo ou talvez livre de um fardo que é o casamento, o peso da vida de casado. Então essa pessoa ela pode participar da ceia, ela pode participar de algumas atividades, ou de quase todas, porque ela só é divorciada, seja homem ou mulher. E só está ou ser divorciado ou divorciada não se configura pecado. Agora, o que se configura pecado gravíssimo é um divorciado casar-se uma segunda vez depois do divórcio. E por que a gente frisa depois do divórcio? Porque se um divorciado ficar viúvo, ele pode casar-se. E se um separado, divorciado, enviuvar, ou qualquer casado que enviuvar, pode casar-se de novo, não há nenhum demérito nisso. Então a pessoa que for viúva pode casar de novo. Ou o cônjuge que vive em mancébia, amigado, se houver uma separação, não importa a quantidade de anos que conviveram, não importa quantos meses, dias ou anos que construíram família, se a pessoa separou-se, pode casar-se de novo. E aí sim é aonde a cláusula de exceção de Mateus 5:32 passa a vigorar com muita eficácia, porque só nessa condição uma pessoa que divorcia se casa de novo, se o casamento não era legítimo, realizado na lei. Então, a Assembleia de Deus, ela começou a defender a sã doutrina. Ela começou a pregar os bons costumes. E nós tínhamos o poder do Espírito Santo de Deus em nossos cultos, nos nossos membros, na vida da igreja. A igreja era uma igreja espiritual e os nossos pastores eram pastores espirituais. Prova disso é que nós temos dentro da nossa história relatos e ainda resquícios da sã doutrina que conservávamos. Mas hoje, a igreja conserva um padrão totalmente mundano. As mulheres da comissão fazem academias com roupas sensuais que mostram o corpo e aquilo fede perante Deus. Aquilo cheira mal nas narinas de Deus, que é santo e não suporta o pecado. Nossas irmãs, nossos irmãos, eles desfilam nas praias, eles andam, eles postam fotos de maneira indecente nas redes sociais. Isso é a vida deles. Eu friso essa parte para dizer a você que está ouvindo e aos senhores obreiros que nós não estamos mais conservando o padrão de santidade exigido por Deus. E, para finalizar este ponto, quero dizer que nossos membros estão embriagados com
tantas doutrinas relativistas dentro da nossa igreja. A nossa igreja, ela hoje prega o narcisismo, sim, o narcisismo. Ela prega o fisiculturismo, você tem que ter estética, você tem que ter status, você tem que se valorizar, você tem que triunfar, como que riqueza, fama e poder fosse sinônimo de bênção de Deus na vida. E tudo isso faz parte de um sistema mundano deste presente século. Ora, se você for confrontar os ensinamentos de Jesus Cristo com a doutrina da igreja hoje, você verá que até os hinos da igreja são triunfalistas. Até os hinos cantados na igreja são egocêntricos, antropocêntricos. Para o leigo, nós estamos exaltando aos homens. O pastor Ailton José Alves, por exemplo, é uma liderança respeitada, eu mesmo respeito muito, mas por muitos membros da igreja tem sido idolatrado. A figura de um cantor, de um pregador, é evalsorada em nosso meio como grande homem de Deus, como grande mulher de Deus, quando você, meu irmão, minha irmã, está enganado, está enganada. Deus não quer saber de nada dessas bobagens, dessas ilusões, desse princípio idólatra que você conserva no seu coração, que você conserva no seu culto. Deus não quer saber disso. Então vem agora o crente simples para a Assembleia de Deus procurar solução, procurar salvação, procurar poder de Deus, e chega lá, quem está lá? O pastor. E esse pastor sabe, tem conhecimento de que aquele casamento é um adultério, porque o casamento lá do mundo, o casamento de uma pessoa que não era crente, ele é a mesma aliança, ele é a mesma lei, é feito pela mesma lei que casa um crente. Um casamento de um não crente é efetuado com o mesmo poder, sob a mesma égide legal, sob a mesma tutela legal, sob a mesma vara jurídica, debaixo da mesma concessão civil e tendo o mesmo Deus como testemunha dentro dos padrões bíblicos, porque, para quem não sabe, o casamento civil brasileiro adotou e efetua todas as exigências bíblicas que a teologia prescreve. E só é casamento de fato aquele que for realizado no civil. E pode ser também realizado no civil com efeitos religiosos, porém tem que ser no civil. Se for só religioso, não é casamento. Deus não vai consentir a celebração. Deus não vai aceitar, abençoar. Deus não vai estar presente, porque é só na igreja. E quem foi que disse que casamento feito só na igreja é casamento? Aí vai se levantar alguém com sua opinião diversa, antagônica, e dizer assim: irmão Ailton, e quando não havia lei? Sim, quando não havia lei, era uma época. O que prevalecia era o costume. O que predominava era o costume, como lá no caso de Jacó, que casou com Raquel e recebeu Lia, que era a mais velha. Tá? Mas aquela época era quando não havia lei. Mas agora, tendo lei, o casamento é válido quando é feito por lei, porque a lei, o costume foi convertido em lei e a lei converteu o costume. Ok? Então, todos os costumes devem estar subjugados à lei, porque para isso elas foram constituídas. E por quem? Por Deus. Ok? Para os incautos, a lei é o único elemento sob o qual o Senhor Deus, Criador do universo, se sujeita.
A própria lei. E dele é a fonte. A fonte de toda lei é Deus e justiça, amor e santidade. Então o indivíduo vem para a igreja, mas antes de chegar na igreja, ele foi casado, gerou filhos, constituiu família e, por um motivo ou outro que tem no casamento, ele abriu mão da fidelidade, ele abriu mão dos princípios matrimoniais, abriu mão das suas convicções, dos seus votos conjugais que fez no altar, nos pés do padre, que é válido, ou nos pés do juiz, ou nos pés de um pastor que os tenha casado. Estou me referindo ao casal não crente. E ele abre mão de tudo isso, esquece-se dessa aliança e vem para a Igreja Assembleia de Deus. Ele lá deixou aquela esposa com alguns filhos, arrumou outra mulher, gerou mais filhos com ela e vem para a nossa igreja. E quando chega na igreja buscando salvação, o que é que os nossos pastores fazem? Eles abraçam essas pessoas. Olha, o fato deles abraçarem estas pessoas não configura-se ato errado, ato ilícito, não se configura pecado. Pelo contrário, é um sinal de amor. Agora, o abraço, para ser verdadeiro, ele tem que ser legítimo, ele tem que ser sem máscara, ele tem que ser escancarado. Então o pastor vai e toma conhecimento. Ele era um divorciado e casou de novo. Ah, mas aonde lá no passado? Veja bem, pastores da Assembleia de Deus, pastor Ival e todos os obreiros de Pão de Açúcar, presbíteros, diáconos, auxiliares e membros da igreja de modo geral, congregados. Ouçam bem, este casamento feito na lei, antes da pessoa aceitar Jesus, antes da pessoa conhecer a palavra de Deus, antes da pessoa receber o amor de Deus, esse casamento é legítimo e foi válido. E foi para toda a vida. A pessoa que divorciou-se, por motivos quaisquer, e não importa a gravidade ou a simplicidade desse divórcio, por quê? Vou abrir aqui um parênteses e volto para o ponto que estou, tá? Por quê? Porque a causa da separação, ou as causas das separações, são valorativas. Se você não é leigo, você entende o que eu estou dizendo. As causas da separação são valorativas. Ou seja, uma mulher separou-se porque apanhava do marido e ela separou-se. Ela tem razão em ter se separado desse homem. O tolo, até um doido vai dizer que ela está certa em ter se separado de um homem que a batia e ia terminar matando a mulher. Em outro exemplo, a mulher era traída, não aguentou mais e foi embora. É outro nível de gravidade. O marido foi rejeitado, a mulher foi-se embora com outro homem e deixou com seus filhos. É uma causa muito sofrível. É um tormento para este marido. E este marido que ficou só, ele precisaria de uma companheira, sim ou não? Sim. Porque veja que cada caso é um caso e nas separações aplica-se muito bem esta frase: cada caso é um caso. Mas pastores da Assembleia de Deus, teólogos, doutores, pastor Eurival de Moraes e todos os obreiros de Pão de Açúcar, meus irmãos, as causas de separações são valorativas. Mas a regra estabelecida para o matrimônio por Jesus Cristo é regra geral, ela não muda. Ela não pode ser alterada. E daí, se o marido batia na mulher, ele está errado. E a mulher, pobrezinha, miserável mulher, que teve a má sorte de pegar um marido ou de se apegar a um marido desses, por motivos eu não sei,
se houve precipitação no casamento, se foi falta de conselho ou se deram o conselho e ela não atendeu. E agora paga o preço, ou paga o pato na linguagem popular. Mas veja bem, note bem, senhores, ele não prometeu a ela que ia fazer isso com ela. Independente das causas de separação, o que os pastores da Assembleia de Deus fazem, que é uma covardia terrível, tremenda, é suplantar o princípio da santidade matrimonial, suplantar, diminuir, arrefecer o princípio da indissolubilidade do casamento, é afogar no fundo das mais profundas sombras e abismos as regras, os votos de sacramentos, de castidade da vida a dois. Eles aniquilam totalmente o dever do cônjuge de ser fiel até a morte. Então agora vem aquele homem, ou aquele casal, no qual um dos cônjuges, ou os dois, eram divorciados e são recasados de novo. Aí o que é que o pastor faz? Ele abraça, certo? Ele abraça e diz aqui, você está abençoado. O pastor que faz isso é mentiroso. O pastor que faz isso é covarde. O pastor que faz isso, se ele não ouviu esse discurso e por ignorância faz, ele precisa de ajuda, ele precisa ser orientado como deve pastorear a igreja. Porque ele faz isso por amar aquele casal, por tentar acolher, não sei se por interesse em suas almas, porque se ele sabe que o casamento de pessoas divorciadas é pecado de adultério e ele abraça encobrindo isso, ele é um covarde, ele é um criminoso teológico. Então, se o dízimo é gordo, há sim uma razão para fazermos, ou para fazê-lo, não é isso, pastores? Então, o que é que acontece? Ele vai, abraça esse casal e diz, o seu casamento está abençoado. Ora, pastores, como pode estar abençoado um casal que é adúltero à luz da teologia bíblica? Como pode um casal estar abençoado diante de Deus e ser aceito se a Bíblia Sagrada diz que é adultério? Diz que é um casamento feito ou constituído no pecado de adultério. Eu pergunto a vós, pastores da Assembleia de Deus, ao pastor Ival e a todos os obreiros, estáis vós tão cauterizados em vossas mentes que não percebeis isto? Vocês, pastores, vocês, obreiros, vocês, irmãos, que apoiam o casamento adulterino, isso está na lei, isso está nos livros de história, isso está nos dicionários, isso está na Constituição Federal, isso está nos códigos civis do país, da nação, isso está no Código Penal, o crime de adultério, isso está, acima de tudo, na Carta Magna da Humanidade, a Bíblia Sagrada. Um casamento, enquanto o marido vive de uma mulher que se divorciou, é adultério, está na Bíblia. O casamento de um homem, enquanto a mulher vive, de um homem divorciado, enquanto a sua esposa ainda vive com outra mulher, é adultério, está na Bíblia. E os pastores da Assembleia de Deus ocultam este princípio. Vocês estão destruindo a verdade. Vocês estão se afogando no erro. Por quê? Porque estáis ricos, pastores. Porque estáis fartos. O Senhor Deus do céu encheu de bens os vossos celeiros e agora virais as costas para a verdade? Virais as costas para o seu princípio, para a sua palavra? Ou não sabeis, pastores? Ou não sabeis vós, obreiros de pão de açúcar, que por causa deste princípio quebrado pelo rei Salomão e pelos seus seguidores,
Deus destruiu a toda Israel, entregando-o para a Babilônia, entregando-a para a Babilônia. Mandou Jeremias, mandou Oséias, mandou os profetas que o advertiam, e a rebelde Israel não se converteu, e o Senhor Deus levou a cativeiro, destruiu o templo, por causa da rebeldia, principalmente no princípio matrimonial, como vocês, pastores, estão fazendo. Ou vocês pensam que Deus mudou? Ou vocês pensam que Deus não zela pela sua palavra, não zela pela sua palavra? Estais equivocados, pastores. Sois vós insensatos, que tendo começado pelo Espírito, quereis agora terminar pela carne? Deus destruiu Israel, e com vocês não vai ser diferente. Deus vai fazer uma nova igreja, porque vocês já não quereis mais saber da verdade. Aí o indivíduo vem para a igreja e o pastor, em vez de dizer, olha, irmão, como foi o seu casamento? Como é a sua história? Me conte. Olha, pastor, eu vivi 10 anos, vamos supor, é um exemplo. É uma hipótese, tá? Não estou me referindo a ninguém. Mas, se esse caso aconteceu com você, lamento muito. Sirva essa palavra para você e tome por exemplo, se você puder. Vivi 10 anos, gerei filhos e filhas, e o casamento não deu mais, a gente se separou. Tem um divórcio, o tempo mudou, a gente se separou. E depois, casei com essa mulher, tá aqui, geralmente é uma mais nova, mas isso não vem ao detalhe, pode ser até uma mais velha. Casei-me com essa mulher, tenho filhos, tá aqui nossa filha, tá aqui nosso filho, e viemos para a igreja, já tem uns 8 anos de casado, ou 10, ou 12, ou 15, e estamos aqui, pastor. O que cabe a esse pastor fazer? Olha, meu filho, nós estamos de braços abertos para receber o senhor, sua família, para lhe abraçar. A igreja tem assistência social, a igreja tem educação, que não tem educação teológica, não tem educação sociológica, não tem educação social. Não tem colégio, a igreja não tem colégio, a igreja não tem disciplina, a igreja não tem. Diz que tem, mas na prática não tem. Não tem. Era para ter. Cada cidade tem a condição de ter um colégio para ensinar os filhos do crente, um colégio particular da igreja, com portas abertas para quem quisesse participar. A igreja tem dinheiro para isso, essas são obras sociais que têm sido desprezadas por nós. Olha, irmão, a gente vai aceitar você de todos os modos. Porém, tem um detalhe, irmão. Fale, pastor. Olha, não sou eu que fiz essa regra, mas está aqui. Esse seu segundo casamento, ele é legal pela lei do país, porque o Brasil desprezou os princípios religiosos em 1977, e aprovou a lei do divórcio. Tem lá suas razões, mas ele aprovou. Mas a igreja é outro reino, é o reino de Deus. A igreja não pode considerar o seu casamento como está regido na nossa declaração de fé e como está regido na palavra de Deus. E por que não, pastor? Cabe agora ao pastor dizer. Cabia-lhes o pastor dizer. Cabia-lhes o pastor falar-lhes. Olha, porque o seu casamento... Por que não, pastor? Porque o seu casamento é um pecado de adultério contra Deus, contra a regra matrimonial, contra o princípio bíblico. Oxente, pastor, quer dizer que eu não tenho a salvação? Olha, irmão, eu sou um pastor. Eu não sou Deus. Eu não posso lhe julgar. Se Deus vai lhe perdoar ou não, isso é entre você e Deus. Agora, chegue aqui. Venha para cá. Abre Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30. Portanto, se o teu olho te escandalizar, e escandalizar aí quer dizer ocasião de pecado, corta-o e atira para longe de ti. Se a tua mão é para ti ocasião de pecado, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor entrar no reino dos céus
maneta, só com a mão, do que ir para o fogo do inferno com as duas. É melhor entrar no reino dos céus cego de um olho, só com um olho, do que tendo os dois e seres lançados no inferno. E se o teu pé é para ti ocasião de pecado, corta-o e atira-o para longe de ti, porque te é melhor entrar na vida aleijado do que ires para o Gueena, para o Hades, para o fogo do inferno. Tendo os dois. Mas, pastor, irmão, e esse discurso está dentro do discurso do casamento e do pecado de adultério, porque houve um princípio de queda quando houve a separação, não foi isso? Foi. Então aí o crente decide, mas você está conscientizado. Então, pastores da Assembleia de Deus, pastor Eurival de Moraes e obreiros da Assembleia de Deus, dê Pão de Açúcar. Este convite é para que os senhores manifestem sua opinião pública, porque vós estáis suplantando a verdade. Porque como obreiro, eu fico me perguntando como é que um homem sabe que não pode deixar a esposa, jamais, ele não pode, os obreiros sabem, eles não podem deixar a esposa. E como é que ele aceita que outros tenham deixado a sua, que outras tenham deixado seus maridos? Como é que ele dorme com isso, com essa imaginação, sabendo que ele é conivente? Porque cabe a cada um dos obreiros denunciar aquilo que está errado. Olha, irmão, seu casamento está errado. Ora, não é a Bíblia quem nos adverte? Se vires teu irmão pecar, vai até a ele e exorta-o. Se te ouvir, ganhasse o teu irmão. Se não te ouvir, mas tu fizesse a tua parte. Então veja bem, como é, obreiros, que vocês sabem que o segundo casamento é pecado, que o divórcio é inadmissível, mas pode acontecer, sabe que o casamento de pessoas divorciadas é adultério e vocês não tomam uma posição. Como é que muitos de vocês chegam para mim e dizem: se a minha esposa me deixar, eu me casaria na hora? Eu fico me perguntando, essa posição que alguns de vocês tomam, será porque vocês não entendem o que falam? Vocês não sabem o que vocês são na casa de Deus? O que vocês representam? Cada um dos obreiros, cada um de vós, serão ou sereis chamados por Deus para a prestação de contas. E ele requererá de cada um de vós, obreiros da Assembleia de Deus, de pão de açúcar, muito mais vós, porque ouviram a minha voz, ouviram a minha palavra, ouviram a minha exortação e não deram crédito. Se não aceitarem, se não voltarem para a verdade. Agora, o casamento de vocês não pode se acabar. Vocês são absolutamente conservadores do casamento de vocês. E como é que vocês admitem como verdadeiro o casamento daqueles que trocaram de cônjuges? Porque a mulher deixou. A Bíblia não faz alusão a estes prantos, a essas lamúrias. Se a mulher deixou, se o homem deixou, Jesus não quer nem saber. Jesus quer que se mantenha a regra, o princípio matrimonial. Por quê? Porque os casais se acabam por causa do orgulho dos cônjuges. E você acha, obreiro, presbítero, vós que subis nos púlpitos para falar ao povo a verdade de Deus, mas que numa causa tão séria ficais calados, consentindo que o mal triunfem sobre o povo? Ora, quando um presbítero consente em uma doutrina errada, toda a igreja admite esse ensino, abraça, aceita. Porque o peso de um presbítero é o peso de um superintendente. E não já diz a palavra que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentares a igreja do Deus vivo, que ele comprou com seu próprio sangue? Agora, como pode um presbítero ficar calado diante de um altar onde um adúltero
divorciado e casado de novo, prega a palavra, canta o hino ao Senhor, cantam louvores a Deus. É a graça de Deus. Hipócritas, a graça não substitui o mandamento. A graça não anula o mandamento. A graça perdoa o pecado, a graça limpa o pecador, a graça purifica as manchas como limpou e purificou as minhas, mas a graça exige a santidade. A graça exige o cumprimento da lei. Posso falar? Posso dizer? Romanos capítulo 2 e versículos 13. Ora, hipócritas, como é que vocês dizem que a graça de Deus anula a condenação? Estais fazendo uso da graça para cobertar os pecados? Está aqui, ó. Eu não vou colocar na tela, eu vou colocar na tela. Eu vou colocar na tela para que você possa ler, tá? Também. Vou colocar, tá aqui, ó. Porque todos, é o versículo 13. Porque, tá aqui, ó. Os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, ponto e vírgula. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ora, irmãos, como pode a pessoa, agora, por causa de uma função que foi consagrado por Deus, olha, um presbítero é uma função divina, é uma função sagrada, é um guardião da sã doutrina, dos oráculos divinos, da palavra divina. Como pode agora abraçar, sem protestar, um casamento que é adúltero? Dito isso pelas regras legais do país, eu refiro-me às regras que eram favoráveis a Deus antes da aprovação do divórcio. Eu refiro-me às regras prescritas, mesmo nos dias atuais, pelos mais simples e nobres dicionários da nossa nação. Eu refiro-me às regras constitucionais atualizadíssimas do nosso país. Ora, as regras determinam que esta pessoa é adúltera. A palavra de Deus confirma, mas vós, presbíteros da Assembleia de Deus de Pão de Açúcar, estáis calados, quietos, como que fosseis mudos, sem apoiar a causa de Deus. Ou vocês acham que essa causa é minha? Esta causa é do irmão Ailton. Estais enganados, irmãos. Estais enganados. Todos vós estáis enganados. Não é contra mim que vocês, ao casarem-se de novo, estão pecando. Não é contra mim, obreiros, que vocês, ficando calados, estão se rebelando. É contra o Deus que morreu na cruz para salvar vocês. É contra o Cristo que vocês dizem que estão esperando para subires aos céus. Como? Se apoiais o pecado e não denunciais. Se tendes apoiado o erro, se tendes ficado calado diante da proliferação da falsa doutrina, não nos ensinos aqui em Pão de Açúcar, mas na prática. Se chegar uma lição hoje que aprove o casamento de pessoas divorciadas, como aquela que eu queimei em 2022, e se chegar outra, eu vou ter que queimar de novo. Se chegar vocês, obreiros, que afirmam ser homens de Deus, vocês ficam pianinhos, caladinhos, como que se servissem a pastor Ivaldo Moraes e não a Cristo. Como que se servissem ao pastor Ailton e não a Cristo. Mas a verdade é que vocês servem aos ventres de vós mesmos, de vocês mesmos. Digo vocês que ficam calados, que não levantam a voz em favor da verdade, em favor da indissolubilidade matrimonial, em favor da sã doutrina. Vocês que se mantêm calados diante de
pessoas que, sendo divorciadas e casadas de novo, ao invés de ouvirem de vocês a contestação, ouve a aprovação pelo silêncio claro e latente das vossas bocas. Ó obreiros, ó irmãos, como estáis longe do reino de Deus, como estáis longe da verdade, como desconheceis aquele que é Senhor? Não sabeis o Jesus a quem servis. Irmãos, vocês acham, obreiros da Assembleia de Deus de Pão de Açúcar, presbíteros, diáconos e auxiliares, vocês acham que Jesus Cristo é como um pai tolo que faz toda a vontade de seus filhos? Ou vocês acham que Jesus vai passar a mãozinha na cabeça dos infiéis à sua palavra, dos rebeldes, dos que desobedecem com apoio legal à sua doutrina? Olha, irmãos, vocês acham que Jesus falou aquilo com brincadeira? Ele disse assim: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ponto e vírgula. Mas os que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Irmãos, vocês acham, obreiros da Assembleia de Deus de Pão de Açúcar, que Jesus falou isso aleatória? Jesus não brinca com palavras, Jesus não mente e Jesus tem uma coisa que você desconhece. Você, obreiro, desconhece pelo seu comportamento. Nem todos, alguns conhecem, mas uma grande maioria desconhece. Sabe o que Jesus tem em seu caráter de amor? Ele tem justiça. E na justiça, eu vou usar a expressão bem chula, o camarada pode espinhar, ele pode ciscar, ele pode chorar, arrancar os cabelos. Jesus não muda de opinião, irmão. Você já assistiu algum filme jurídico ou alguma notícia jurídica? Quando no judiciário alguém recebe a sentença e ele fica espernando-se, dando os muxoços, chora, desmaia, o juiz não muda a sentença. Muito mais justo e mais rigoroso é o juiz de toda a terra, irmão. E não diga com hipocrisia, você está me julgando. Não, eu estou lhe mostrando uma qualidade de Jesus. Olha, vamos falar, essa parte é muito importante. Eu vou precisar que a gente leia essa parte, é muito importante. Olha bem, João, capítulo 5 de João, isso é fundamental. Veja o versículo 21. Veja bem, olha com atenção, meu irmão. Veja só. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que quer. Versículo 22. E também o Pai a ninguém julga. Olha bem. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Ou seja, o Pai deu ao Filho o juízo. Então o mundo será julgado por Jesus, esse que morreu na cruz. Agora veja só. O versículo 27. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Agora versículo 28. Quem vai julgar? Jesus Cristo. Não vos maravilheis disto. A palavra maravilheis aí tem o sentido de admirar, ficar pasmo, surpreso, perplexos. Não fique. Jesus é quem vai julgar o mundo. Um homem vai julgar os homens. Jesus Cristo, Filho de Deus. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Versículo 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Agora, versículo 30, Jesus está dizendo como será no juízo. Esse é o versículo-chave que me fez vir até aqui com você. Eu não posso... Quando? Em que momento? Naquele dia do juízo.
eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Ponto e vírgula. Ou seja, ele não pode manipular os resultados dos livros, da lei. Não pode. Não mudará. Como eu ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo. Porque eu não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Amém, irmãos? Então fica esta reflexão gravíssima, seríssima. Jesus tem uma qualidade que é imutável, como todas as outras são. E é a qualidade de justiça, o atributo da justiça. Ora, se naquilo que nós podemos ser santo, irmãos, não somos, como entraremos diante de Deus? Como Pedro perguntou, o apóstolo São Pedro, ora, se só o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Agora, veja a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, no capítulo 16, e o versículo 17 e 18. Algumas versões fazem uma perícope que divide esse texto, mas nós sabemos que esse texto é conjunto na Escritura Sagrada, tá bom? Olha o que diz aqui. É mais fácil, Jesus falando, tá? É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixar sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Agora, eu gostaria muito de saber, porque na cabeça dos pastores divorcistas da Assembleia de Deus, mesmo tendo a Bíblia como regra de fé e prática, mesmo tendo a declaração de fé oficializada, mesmo tendo os princípios históricos, os postulados internacionais e nacionais, mesmo tendo toda uma história da legislação brasileira, por que permitis aceitais em vossos seios pessoas divorciadas e casadas de novo, como que se o casamento fosse verdadeiro, quando a Bíblia Sagrada os considera adúlteros, quando a regra de fé, a declaração de fé nacional das Assembleias de Deus os considera adúlteros e rejeitam tais casamentos. Por que, pastores da Assembleia de Deus, vós aceitais como legítimos, se não é? E por que, obreiros da Assembleia de Deus de Pão de Açúcar, vocês fazem as mesmas coisas? A mesma coisa, aceitando. Por quê? Respondam-me isso, por favor. E por quê? Só o versículo de Mateus 5:32 e Mateus 19:9 tem peso de verdade para vós. Porque Lucas 16 e versículo 18 não tem. Porque Marcos capítulo 10, versículo 10, 11 e 12 não tem peso doutrinário para vós. Porque Romanos capítulo 7, versículos 1 a 3 não tem peso doutrinário para vós. Por quê? Ao invés de abraçares a verdade bíblica que eu estou pregando, sabe o que vós dizeis? O irmão Ailton ficou traumatizado. Mas eles usam outra palavra, obcecado por este tema. Não, irmão Ailton tem muitos outros temas e muitas outras discussões para estudar e para falar. Mas a necessidade é neste ponto. Este ponto é essencial porque vocês, pastores da Assembleia de Deus, estáis enganando almas, comprometendo vidas, pessoas que chegam de joelhos e oram a Deus inutilmente, entre aspas, inutilmente porque podem tomar uma decisão. Mas, enquanto não toma, eles estão em rebeldia contra Deus, eles estão afastados de Deus pela sua palavra, pela regra. Aí eu sei que alguns críticos desta verdade que defendo vai me dizer que 2 homens subiram para o templo a orar.
o publicano e o fariseu. O fariseu acabava-se porque era um bom crente. E o publicano batia nos peitos e dizia: eu sou um homem pecador. E agora, como Marcos Antônio diz na sua música, agora não tem ninguém. Laodiceia, agora não tem ninguém. Ora, hipócritas, manipulais a palavra de Deus para vos apoiardes em vossos discursos falsos, que enganam o coração dos simples. Ouçam Feliciano Amaral cantando, que oração não salva. Ouça Feliciano Amaral cantando, que obras de caridades não salvam. Ouça Feliciano Amaral cantando, que dá o corpo para ser queimado, não salvam. Mas ouça Jesus dizendo que o que salva é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Do contrário, vós ensinais a mentira, alimentais o ego dos pecadores, encheis o templo de rebeldes e ainda por cima vos gabais dizendo que sois homens de Deus. Vós que nutre o ventre e a alma de egoísmo, de riquezas, de luxos, de fantasias, de evangelhos fabulosos, de crenças triunfalistas, de jargões, de internets, de frases bonitas, quando deixais de apontar o dedo contra o pecado e criticá-lo, quando deixais de acusar o pecador e dizer a ele: você está em pecado contra Deus, arrependa-se. Se você quer herdar a salvação, creia no Senhor Jesus Cristo e arrependa-se. Converta-se. Ora, eu acredito que muitos dos pregadores que sobem no púlpito das Assembleias de Deus não sabem, por ignorar, obviamente, o sentido da palavra arrependimento. Arrependimento é parar. Vocês estão ignorando isso. Parar com a vida errada. O que significa dizer, relacionado ao casamento de um divorciado, é que se esse casamento está errado, ele deve cessar ali. Ele deve ser terminado ali. Ele deve ser rompido ali. Interrompido ali. Se acabar ali. Ali aonde? Aonde a verdade chegar. Porque quando a verdade chega, a ilusão, as trevas, a ignorância, o pecado é desfeito. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, mas ela causa dores. É preciso haver renúncias, é preciso haver determinação, haver propósito. Então, arrependimento é parar. Parar com o pecado. Aonde se viu poder fazer parte dos projetos de um crente, a ganância? Nós estamos com uma igreja lotada de gananciosos, cada um que busque o seu próprio desejo e projeto material. Pouco se fala do céu entre os crentes. E aqui em Pão de Açúcar, poucos os crentes conversam. Essa é a verdade, mas este não é o foco. Agora veja bem. Arrependei-vos, parar, pois, e convertei-vos. O que é converter-vos, senhores? Converter-vos, ou converter-se, é mudar. Ora, se você descobriu que o seu casamento está errado, para você entrar no reino dos céus, você precisa mudar. Mudar de quê, irmão Ailton? Bem, mudar de estado espiritual. Porque se você casou, divorciou e casou de novo, o pastor Orival não lhe diz não, mas eu lhe digo, você, a palavra de Deus diz que você está em adultério. O seu estado espiritual é de adúltero. Pastor Ailton José Alves não tem lhe dito isso não. Os obreiros da Assembleia de Deus não lhe dizem isso não, que está na Bíblia. Mas eu lhe digo, a Bíblia Sagrada diz que você é um miserável condenado diante de Deus, pois está em adultério. O seu casamento é um adultério, então o estado é de pecado. Tem solução? Tem. E qual é o remédio? Deixar, converter. Converter é mudar, arrepender é parar, e converter é mudar, mudar
de vida, mudar de estado espiritual. Aí alguns vêm e dizem, mas rapaz, no caso da hipótese que eu cheguei dizendo no começo da live, olha, pastor, mas ela, a minha ex-mulher, a mulher legítima, já casou de novo, já tem filhos, e eu tenho essa mulher e já tenho família com ela. Aí eu agora, para ir para o céu, eu tenho que deixar a minha esposa atual, voltar para a primeira? Não. Você pode deixar e ficar só. Você pode deixar e ficar só. Ah, você não quer porque é muito pesado. Tudo bem, tudo bem. Então vamos só supor. Supomos que você quer ficar na igreja e quer ficar com sua esposa atual e é consagrada por lei, tá? É consagrada por lei. É sua esposa, é a segunda esposa, a lei vai dizer que é legítima e tem que ser respeitado como legítima. E essa não é o ponto da discussão. Tudo bem, você fica. Porém, que você seja conscientizado. Porém, que você aceite que na igreja você não tem exemplo para pregar, para ensinar, porque só o fato de você já estar ali, naquele ambiente, você já reflete na sociedade que você não tem firmeza no que faz, porque um casamento que é regra vitalícia para toda a vida, você não conseguiu levar. Claro que em cada caso existe uma cariação diferente dos motivos da separação. Só que o impacto de quem absorve, ao ver a imagem, não vai dar para fazer um pré-julgamento minucioso dos fatos. Então a imagem ela é abrupta, ela é radical e ela é impiedosa. O que é que faz um adúltero ensinando crianças? Ele vai perverter inadvertidamente, imperceptivelmente, inconscientemente a mente das jovens, dos rapazes, da moça, quanto ou acerca dos princípios elementares do casamento. Tá vendo aquele obreiro ali? Tô. Ele se divorciou e casou de novo e hoje está pregando. Tá vendo que bênção? Tá vendo que bênção? Isto é um erro, senhores. Isto é um erro, meus irmãos. Ele está falando, mas essa pessoa que está falando é neófita. Não tem experiência, mas ele está sendo cauterizado e o culpado disso são vocês. Pastores, obreiros, presbíteros, diáconos, que estão fazendo da verdade mentira e da mentira verdade. Então, estão fazendo da escuridade luz e da luz escuridade. Estão fazendo do doce amargo e do amargo doce. Vocês, pastores, são culpados. Porque dentro da Assembleia de Deus, o povo já não tem mais discernimento da verdade. Estão enganados por causa de vocês. Que com mentiras e lisonjas, olha, todos iguais. Agora, uma coisa que vocês sabem fazer muito bem é distinção de classes. Eu me converti em uma igreja que não fazia distinção. O velho, a criança, o adolescente, a moça, o rapaz, o jovem, o adulto, eram todos iguais em valores, em estima. O rico, o pobre, o preto, o branco, o mulato, o mameluco, o índio, o cita, o bárbaro, o preso e o livre. Este é o evangelho que eu criei, é o evangelho que eu recebi e que eu aceitei. Hoje não, hoje tem Proate, dizendo que aquelas irmãs velhas são separadas. A irmã velha tem maior valor. É para ter consideração de maior valor por causa das suas cães. Aí separam um grupo como que ela fosse diferente das jovens. Estão fazendo distinção de classe. O empresário tal, o irmão tal que é juiz, o irmão tal. Isso é lá fora, dentro da igreja é tudo irmão, tudo membro. Aí vocês querem a atuação do Espírito Santo quando vocês suplantam a verdade? Voltando à metáfora, à hipótese,
Pastor, quer dizer que eu vou ter que viver só? Se o senhor puder e quiser e decidir por vontade livre, isso é com o senhor. É entre o senhor e seu Deus. A mim, como pastor, cabe-me lhe dizer como são as regras da Bíblia. Se você aceita Jesus, você precisa ser bem-aventurado em tudo que fizer, converter-se em tudo. Esse ponto, pastor, mas eu não conhecia Jesus. Olha outro ponto chave que chegou. Eu não conhecia Jesus e agora eu vim para a igreja. Ele não vai me perdoar todos os pecados? Quem foi que disse que Jesus não perdoa todos os pecados? Jesus perdoa todos os pecados. Mas o pecado, para ser perdoado, precisa haver o quê? Arrependimento. Arrependimento é abandono de pecado. É abandonar o mal. Era assim o evangelho que nós pregávamos e que eu prego ainda. O evangelho da Bíblia é assim. É verdade que as tradições da nação brasileira, o pós-modernismo mudou os costumes das classes sociais. Mas, Igreja de Deus, vocês também mudaram seguindo o padrão do mundo? Se sim, não sois a Igreja do Deus vivo. Apenas estáis vos enganando com palavras fingidas, com falsos discursos, como bem falou o apóstolo São Tiago. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Ora, hipócritas, o mundo está mudando, está em constante mudança, e para pior, mas vós não podeis seguir o padrão do mundo, porque vós sois o sal da terra e a luz do mundo, ou não sois? Ou não sois mais? É por isso que muitos crentes já não se sentem mais felizes em apenas orar, ler a Bíblia, ler a palavra, cantar. Precisa de passeios, de turismo, de viagens. E nada contra, mas também muito pouco a favor daquilo que não nos aproxima de Deus. Não é que é pecado viajar, nós não podemos ser extremistas e nem radicais, porém, vamos pesar o que Deus quer para mim, para você, para nós como cristãos e a vida que nós queremos vivê-la dentro de uma classe social dita gospel, confundindo-se com evangélica, confundindo-se com crente ou crentes. De fato, somos ou não somos crentes? Onde as pessoas chegam embriagadas com o pecado e elas ficam alimentadas por discursos falaciosos, ínfidos, discursos elogiosos de pessoas que são indignas. Como já não basta, a nossa igreja tem sido alvos de críticas porque nos púlpitos sagrados são colocados políticos e muitos deles acusados de corrupção. Irmãos, não percebeis o mal que fazeis? Não percebeis a grande fraqueza que há em vós por não defenderdes a verdade e o cargo que assumis de obreiro? Agora, uma coisa que vocês sabem fazer. Obreiros, nem todos, mas uma grande maioria. Chamar-me de louco, porque estou falando a palavra de Deus? Chamar-me de tolo? Vocês sabem fazer isso muito bem. Foi o que os antagonistas desta causa fizeram em 2021. Reuniram os presbíteros da igreja e, com o fito de silenciar minha voz, reuniram o conselho, tomaram o conselho e disseram: o que faremos? Diga que ele é um doido. Porque o que um doido disser não tem nenhum efeito. Só que vocês pagarão um preço caro. Porque o que eu digo não são palavras minhas, mas de Cristo, de Deus.
Hã? O que eu falo são as palavras de Deus. Nada falo de mim mesmo, porque de mim mesmo eu não tenho nada para falar. E não estou a ponto de chegar e julgar vocês, de julgar meus irmãos. Porém, quero ressaltar mais esta vez, e estou já concluindo, obreiros da Assembleia de Deus de Pão de Açúcar. Nos dias vesperanos da destruição de Israel, o profeta Malaquias, o profeta Malaquias disse: vós fazeis duas coisas que Deus abomina. Eu vou ler, porque isto é maravilhoso. Malaquias 2, deixe-me olhar a versão que eu vou ler aqui, tá? Deixe-me olhar na atualizada mesmo. Veja, vós fazeis duas coisas abomináveis, terríveis. Olha, ainda fazeis isto. Sim, deixe-me colocar para você ler também, tá bom? Ainda fazeis isto. O que vocês fazem? Cobris o altar do Senhor com lágrimas, de choros e gemidos, porque ele não olha mais para a oferta, ou seja, para o culto. Eles oravam, eles cantavam, eles iam para a igreja, mas o Senhor não estava ouvindo. Aliás, dando atenção. Ouvir tem dois sentidos, né? O Shema, que é escutar, prestar atenção, ouvir o tom da voz, né? E ouvir simplesmente, saber que tem alguém ali conversando, mas não atender a prece, é isso. O Senhor não estava atendendo a prece, ok? Ainda fazeis isso. Cobris o altar de lágrimas, o altar do Senhor, de lágrimas e de choro e de gemidos, porque ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. Vocês estão oferecendo o culto, mas o Senhor não aceita com prazer. E todavia vocês perguntam ou perguntais, por quê, Senhor? Por quê? Tá aqui, ó. E todavia você perguntais, por quê? Aí agora vem a resposta. Porque o Senhor tem sido testemunha, entre ti e a mulher da tua mocidade, para com a qual procedeste deslealmente, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. A palavra aliança aqui significa casamento. Aí ele faz uma pergunta: e não fez ele somente um, ainda que ele sobejava o espírito? Uma só carne. E por que somente um? Não é que buscava descendência piedosa? Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Isso é a recomendação do profeta de Deus, cheio do Espírito de Deus. E por quê? Pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que encobre de violência o seu vestido. Portanto, guardai-vos de vós mesmos, diz o Senhor dos exércitos, e não sejais infiéis. Então, nós temos um grupo de crentes que trocaram de cônjuges e nada a ver com isso, a vida de cada um. Esse não é o princípio, repito, não é o princípio da nossa discussão, mas trocaram de cônjuge e vêm para o altar do Senhor e se apresentam e choram e gemem, mas houve uma quebra de aliança, ou por culpa sua, ou por culpa do companheiro que a deixou ou a companheira que os deixaram lá no passado. Não importa, não me interessa. A questão é que estas pessoas, à luz da teologia, à luz da Bíblia, à luz da palavra divina, estão em pecados de adultério, mas os falsos pastores da Assembleia de Deus e os falsos obreiros lhe dizem que não. E eu, Ailton José de Lima, chamei os obreiros
para se explicarem, ou me explicarem, me ajudarem se eu estava ou não equivocado em minha forma de ver a Bíblia, de ver. E nenhum veio. Ninguém veio. Nem mandou representante, nem chegou a mim. No dia a dia, um dos presbíteros conversou comigo e eu disse a ele: o senhor é o único homem que se aventura a vir ter essa palestra amigável, sorridente e que é complexa na sua forma, e por causa da pressão do momento, não dá para nós sentarmos e termos uma conversa profunda. Mas ele não veio ter comigo, isso foi no encontro de relance. Mas nenhum veio com livros, com dicionários, com gramática, com livros para provar meu erro. Por quê? Porque não estou errado. Não estou errado porque eu não falo de mim mesmo, eu falo da Bíblia. Então, irmãos, temos diante de nós uma igreja fraca, uma igreja que está comprometida e compromissada com o mundo. Temos uma igreja que, dentro do seu seio, está aninhando falsas doutrinas, que é a Igreja Assembleia de Deus, da qual sou membro e faço parte, mas estou aqui alertando a vós, obreiros, a vós, pastores, de que não procedais assim, porque o Senhor, a quem represento, não está se agradando e trará em breve um despertamento punitivo para vós, pastores. É isso mesmo. Do jeito que você ouviu. Tá bom? Então é isso. Vocês estão convidados a me provar. E vocês que são divorciados e casados de novo, estão na igreja, o pastor Eurival não lhes dizem, mas a palavra de Deus diz: o casamento de vocês se configura pecado de adultério à luz da teologia, mesmo tendo a aceitação da lei, mesmo tendo a aprovação legal, mesmo sendo feito no cartório, mas se foi com cônjuge divorciado, é adultério. É pecado diante de Deus. Tá na Bíblia, tá bem? Tá certo? É a Bíblia Sagrada, tá bem? Quem diz é a palavra de Deus. E depois, possa ser que algum pastor, querendo defender a sua cátedra, diga: não, ele diz que a igreja está cheia disso e daquilo, mas não é verdade, a igreja está cheia de Deus. A igreja de Deus, o povo, não estou fazendo alusão ao prédio, à casa, ao templo. A igreja de Deus, ela existe e subsistirá para sempre. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, tá? Não prevalecerão. Mas o templo, em muitos deles, o Senhor não se faz mais presente com milagres, sinais e maravilhas, tá bem? Eu sou de uma época que contemplei isso. Eu, Ailton José de Lima, já vi. Sou testemunha ocular de mortos que ressuscitou, tá bem? Já vi câncer ser curado. Eu aqui, ó, Ailton José de Lima, tá bem? Tá certo? E aqueles que me conhecem sabem que eu só digo uma palavra só uma vez e pronto, acabou-se. Eu aqui, ó. Isso eu estou dizendo para que vocês dê crédito da palavra que eu estou vos dizendo, que a igreja mudou e está mudada. Então eles, para defender a cátedra, dirão: ele mente, ele está equivocado. Não. Prova é que a Assembleia de Deus já não tem mais a sã doutrina. Basta um membro deixar de ser membro da nossa igreja e tornar-se membro de uma outra, como por exemplo Abreu e Lima. Abreu e Lima, Deus é amor, a Igreja Batista, o Vale da Bênção, pronto, já condena o irmão, já não sauda mais. E que amor é este? E que santidade é esta? Que não tem coragem de saudar o católico romano com uma boa tarde, com um bom dia, com uma boa noite, ou de dizer-lhes na face: Deus te abençoe, a paz de Deus esteja contigo. Que amor é este? Que Jesus é este que vocês servem da Assembleia de Deus? Assembleanos, qual é o Jesus que vocês aprenderam? É o Jesus da Bíblia? Eu acho que não. Certamente não. Porque o Jesus da Bíblia ama. O Jesus da Bíblia abraça de verdade. O Jesus da Bíblia repreende. O Jesus da Bíblia exorta. O Jesus da Bíblia não só aprova, como os professores como uns professores aí de um país que
Está proibido por lei de reprovar o aluno. Hã? Não, Jesus não. Só aceita. Não, Jesus aceita e reprova. Ele pode abraçar a pessoa, mas se a pessoa errar, ele rejeita. Você errou, tá rejeitado. Eu abracei até aqui, mas você errou, tá rejeitado. Mas também se você errou e foi rejeitado, se consertar, ele abraça, ele traz. Amém? Bem, gente, essa é a live, esse é o vídeo. Vamos ficando por aqui. São 1h30, tá? Este é o convite. Fica de pé. Estou aqui, qualquer coisa, os irmãos me procurem. A gente está à disposição para conversarmos. Lembre-se, qualquer irmão que for divorciado e casado de novo, procure o seu pastor. Primeiro, procure o seu pastor, que ele é o seu líder, tá? Eu sou um porta-voz da verdade bíblica, do evangelho. Se você se sentiu ofendido, perdoe a minha clareza, a minha franqueza, mas desculpe, você não entendeu o meu propósito. Se você se sentiu ofendido, o culpado são os pastores que lhe enganaram. A verdade bíblica. Se você quer vir a mim, venha para ouvir de novo essa verdade e ouvir com mais clareza. Aí sim, a gente conversa. Mas se você achou que eu estou aqui pregando para lhe ofender, sinto muito, você está muito equivocado. Agora, se você se sentiu ofendido, procure seu pastor, converse com ele, procure esclarecer dele, que é ele o responsável pela doutrina, pela verdade que prega, que deveria pregar. É ele quem deve ensinar vocês de modo correto, e não eu, tá? Eu aqui prego a verdade, a palavra de Deus, do modo livre, de modo claro, de modo conciso, tá bem? Então é isso, gente. Esse é o convite. Estou à disposição para receber qualquer irmão que queira tratar do assunto teologicamente, filosoficamente, biblicamente, tá bem? Estamos aqui à disposição. Qualquer pastor, qualquer irmão da Assembleia de Deus que queira vir, fique à vontade. Porém, nada pessoal, dentro da teologia. Amém, meus irmãos? Um forte abraço, tudo de bom, fique na paz. Deus abençoe a todos. Continueis orando por nós.